Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. A palavra que senti no coração compartilhar com todos esta manhã tem a ver com a história de uma mãe. Uma mãe que se colocou, que se lançou aos pés do Senhor Jesus. Vamos ler então Mateus capítulo 15, acompanhe a leitura juntamente comigo, a partir do versículo 21, estarei lendo na Nova Versão Internacional. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda. Ele respondeu: não serve tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar. Pai, nós abrimos a tua palavra e lemos um texto muito especial, que o Senhor possa estar falando às nossas vidas, aos nossos corações, através da tua palavra, Senhor. Que não seja meramente conclusões humanas, conjecturas humanas, mas que seja, Senhor, um iluminar do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é claro em mostrar a todos que acompanharam a leitura, mostrar a respeito de uma mãe que estava muito aflita, uma mãe que estava muito preocupada, e ela vai lançar-se aos pés do Senhor Jesus. Quando a gente fala de mães aflitas, mães preocupadas, nós podemos encontrar essas mães em todos os lugares. Aqui na igreja, em casa, no local de trabalho, na escola, todo o tempo nós esbarramos e encontramos mães que estão aflitas, mães que estão preocupadas. E por quê? Especialmente pelo fato exatamente dela ser mãe, ela está aflita, está preocupada por causa dos seus filhos. Temos mães que estão o tempo todo olhando e buscando algo que seja melhor para os seus filhos. E essa história não é diferente. Conta a história de uma mulher que não era judia, era uma mulher, em alguns casos, chamada assim fenícia, mas uma mulher cananeia, que não fazia parte do contexto de Israel, do povo de Israel, mas uma mulher que, como mãe, aflita, preocupada, tinha uma dificuldade na sua casa, porque a sua filha estava endemoniada, e ela vai buscar exatamente ao Senhor Jesus. É uma mulher que aparentemente chega muito triste, angustiada, abatida, mas ao se lançar aos pés de Jesus, esta mulher então, ela sai vitoriosa. E por quê? Qual foi, podemos dizer assim, pensar, qual foi a essência que levou aquela mulher, uma mulher abatida, uma mulher triste, uma mulher preocupada, ao encontrar Jesus e dali ela sair vitoriosa?
O destaque que podemos fazer nesse texto, e na maioria das vezes é o que nós fazemos, é o destaque sobre a fé. A fé que vem da graça divina. Não a fé que vem da família, não a fé que vem da igreja que você pertence, não a fé da denominação que você faz parte, mas a fé que vem da graça divina. Gosto muito do Spurgeon, pastor e pregador inglês, e tem um livro de meditações que o Spurgeon escreveu, vários textos de meditações, e uma palavra do Spurgeon sobre fé que eu acho muito interessante. O Spurgeon dizia o seguinte, que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. E é exatamente em cima desta observação que gostaria de olhar com mais detalhe nesse texto e chamar a atenção de todos vocês, especialmente as mães que aqui estão, olharmos com alguns detalhes deste texto, pensando, aquela mulher, quando Jesus falou, grande é a sua fé. No entendimento do Spurgeon, então, aquela mulher, por causa de uma atitude de fé que foi grande diante do próprio Filho de Deus, ela trouxe os céus até a sua casa, e a sua filha foi restabelecida. Uma mãe aos pés do Salvador, poderia ser o tema, o título da nossa palavra nesta manhã. E eu começo dizendo que uma mãe aos pés do Salvador, ela tem um discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos, com a sua família. O verso 22, ele é claro em dizer que ela foi gritando, diante do Senhor, dizendo, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Aquela mãe, aquela mulher sabia do problema da sua filha. Aquela mãe, aquela mulher sabia do que estava acontecendo com a sua filha. Havia um discernimento. E o interessante é que ela teve uma compreensão do que era espiritual. Não era apenas um problema talvez físico, de alguns ataques que em alguns casos nós vimos na própria escritura, nas próprias escrituras, quando olhamos textos em que pessoas eram atacadas, onde que o demônio tomava conta da vida da pessoa, ela começava a espumar, ela começava a ter convulsões. Aquela mulher, ela sabia que a sua filha tinha um problema, ela sabia qual era o problema, e ela foi levar este problema ao Senhor. Como eu disse, ela não conhecia, ela não fazia parte do contexto judaico, mas ela conhecia e por certo já teria ouvido de Jesus. A fama de Jesus já tinha se espalhado. É por isso que muitas pessoas, grandes multidões, ajuntavam-se em torno de Jesus, especialmente quando ele estava nas terras da Galileia e da Judéia. Mas agora Jesus havia saído para um tempo de, podemos dizer assim, um tempo de descanso, de retiro espiritual intencional, porque ele saiu do seu contexto, da sua, podemos dizer assim, da sua zona de trabalho missionário. Ele saiu daquela região para um tempo talvez a sós com seus discípulos, para um tempo de reflexão, para um tempo de ensino aos seus discípulos. Mas nem bem Jesus saiu daquela região, vem alguém ao seu encontro, vem alguém muito necessitada ao seu encontro, e aí trata-se daquela mulher que tinha um problema e que consegue discernir o problema que atingia a sua casa, a sua filha. Ela sabia e ela tinha consciência de que existia algo de errado, e que só Jesus, pelo que ela ouviu a respeito de Jesus, só Jesus poderia salvar. Só Jesus poderia curar, só Jesus poderia restaurar. Irmãos, eu não sei quais foram as histórias que aquela mulher ouviu a respeito de Jesus. Talvez ela tenha ouvido de um determinado cego que gritou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou aquele cego, o cego Bartimeu. Porque as palavras que esta mulher usa para o Senhor praticamente foram as mesmas que aquele cego utilizou, quando ela disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez ela tenha ouvido aquela história,
sobre este cego. Talvez ela tenha ouvido a história de uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo, uma hemorragia que não se curava, que não cessava. E aquela mulher que tinha hemorragia, um dia percorrendo, tocou as vestes de Jesus e foi curada. E Jesus então, falando a respeito daquela mulher, que a fé daquela mulher havia curado ela. Talvez tivesse sido essa história. E na mesma história que ela ouviu a respeito dessa mulher, ela ficou sabendo de um homem chamado Jairo. Um homem importante que correu aos pés de Jesus e se lançou aos pés de Jesus, porque ele queria muito que Jesus fosse à sua casa, porque a sua única filha estava doente. Eu não sei quais foram as histórias, mas existe muita semelhança naquilo que aconteceu na vida desta mulher, que tinha uma consciência, um discernimento sobre o real problema da sua filha, e ela ir ao encontro de Jesus. Usa palavras que já foram ditas por outras pessoas, que talvez ela não teve contato direto. Ela faz da mesma maneira que uma outra pessoa fez, que foi o caso de Jairo. Vai ao encontro de Jesus, se lança aos pés de Jesus. Por quê? Porque havia algo que precisava ser resolvido na sua casa. Ela vai a Jesus, ela o busca, ela o chama de filho de Davi, que era o título popular que Jesus tinha, aquele que fazia milagres. Depois ela chama Jesus de Senhor, e finalmente ela se ajoelha. Interessante nesse primeiro momento da vida desta mulher que se colocou aos pés do Senhor. Ela começa clamando, ela começa chamando, e ela começa indo buscar Jesus, e ela termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés, na sua frente. Uma mãe que se põe aos pés diante do Salvador. Uma mãe aos pés do Salvador transforma a necessidade em adoração. O versículo 22 diz que seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar? Somente Jesus. Aquela mãe transformou a sua necessidade numa estrada para poder encontrar-se com Jesus. Ela transformou aquela necessidade numa oportunidade para poder prostrar-se aos pés do Senhor. E o interessante é que ela transformou aquele problema, o problema da sua casa, o problema da sua filha, ela transformou aquele problema num altar de adoração ao Senhor. Porque, como eu disse, ela começou clamando ao Senhor e terminou adorando ao Senhor. Olha os estágios que aquela mulher passou diante do Senhor. Olha o sacrifício, olha a abnegação daquela mulher em buscar ao Senhor. Uma mulher de um outro povo, de uma outra cultura, que vai ao encontro do Senhor. Uma mulher que levou a sua dor a Jesus. Quantas e quantas mães que nós encontramos nos nossos dias, que são mulheres que têm levado a sua dor a Jesus. Quantas e quantas mães que têm transformado muitas vezes as necessidades da sua casa, dos seus filhos, como uma oportunidade para encontrar-se com o Senhor. Existem muitas mulheres que fazem assim, mas existem muitas mães que não procedem assim. Aquela mãe, ela aproveitou aquele momento para estar aos pés do Senhor. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas mães que vêm conversar comigo, ou quando vêm conversar com alguns dos nossos colegas conhecidos, as mães muitas vezes elas vêm com o seguinte: eu preciso de ajuda, eu quero uma ajuda, eu quero que o Senhor ajude a tirar meu filho das drogas, eu quero que o Senhor ajude a tirar meu filho do vício da bebida, eu quero que o Senhor ajude. E aí elas vêm numa atitude de aflição, de até desespero, buscar ajuda. Não estou dizendo que é uma atitude errada, é claro que é o lugar onde ela veio procurar ajuda, está correto, pode assim proceder. Mas o que me chama a atenção é que antes de buscar a ajuda,
do pastor, do psicólogo, do psiquiatra, daquele que vai ajudar muitas vezes a cuidar do seu filho, antes de buscar a ajuda das pessoas, buscou a ajuda de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, colocou-se aos pés de Jesus. Muitas vezes nós desanimamos e desistimos no meio do caminho, porque a gente olha determinadas coisas que acontecem com os nossos filhos, com a nossa casa, e a gente não tem jeito, acho que não vai dar jeito, se o pastor veio que não ajudou, se o psicólogo não está ajudando, se o psiquiatra não está ajudando, se o médico não está ajudando, não tem jeito. E nós desistimos e nos entregamos, e nos sentimos derrotados. Mas aquela mulher, ela aproveitou aquela necessidade que ela tinha, daquele problema que ela estava passando dentro da sua casa, que ela já havia compreendido qual era o problema, de cunho espiritual e talvez de físico também. Aquela mulher, o que ela fez? Ela foi buscar Jesus. Num ato, num clamor de misericórdia, ela foi diante do Senhor. Quando tudo parecia que não tinha jeito, ela se colocou diante do Senhor, prostradas aos pés do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olhando o clamor dessa mulher, me faz lembrar a história de Ana, mãe de Samuel. Ana, que era uma mulher amada pelo seu esposo Eucana, mas Ana não tinha filhos. E Eucana, então, como tradição, ele precisava manter o legado da sua geração. Ele também era casado com Penina, e Penina tinha filhos. E Penina muitas vezes zombava de Ana, Penina humilhava Ana, Penina maltratava Ana, porque Ana não podia dar filhos para Eucana. Era a mulher amada, mas era a mulher que era estéril. A tristeza daquela mulher a levou de tal forma que quando ela estava num lugar de celebração ao Senhor, ela se colocou aos pés do Senhor e ela clamou profundamente: tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha necessidade, olha para a minha realidade, Senhor. Eu tenho sido motivo de chacota, eu tenho sido motivo de zombaria, Senhor. E então aquela mulher se coloca diante do Senhor, o Senhor ouve a oração dela, e ela faz um voto com o Senhor, e ela entrega tempos depois, Samuel nasce, e ela entrega Samuel para servir ao Senhor. Samuel então se torna o primeiro profeta e sacerdote no meio do povo de Israel. Eu entendo que a intensidade do clamor de Ana tenha talvez contagiado de forma espiritual, podemos assim dizer, o coração desta mulher cananeia, porque talvez ela não conhecesse a história de Ana e nem sequer sabia que existia Ana nos textos sagrados. Mas a atitude daquela mulher foi a mesma: tem misericórdia de mim. Talvez Deus tenha adiado muitas vezes a solução dos nossos problemas. Sabe para quê? Para que nós possamos nos prostrar e nos colocar aos pés do Senhor. Deus tem a solução para o nosso problema? Tem. Mas muitas vezes Deus tem adiado esta solução porque nós não nos prostramos diante dEle. Nós não nos ajoelhamos, não nos colocamos diante do Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Estou buscando ao Senhor, única fonte de solução, de cura, de transformação. Aquela mulher fez um clamor de misericórdia, um clamor com um senso de urgência. Ela não perdeu a oportunidade. Pelo que nós encontramos na história, foi a única vez que Jesus passou ali naquelas terras de Tiro e de Sidom. E aquela mulher então, naquele momento, não perdeu a oportunidade, ao saber que Jesus, filho de Davi, que era o título que Jesus era conhecido, como aquele que realiza milagres, ia passar por ali, ou estava passando por ali, ela correu a encontrar-se com o Senhor. Aquela foi a única vez que Jesus passa, então ela não perdeu a oportunidade.
Meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida mãe, muitas vezes nós estamos deixando oportunidades passarem. Oportunidades que são oportunidades que Deus vai usar para poder tocar ao coração dos nossos filhos, da nossa família, e nós temos deixado passar. É tempo, eu entendo que é tempo, não só das mães, mas dos pais, de maneira geral, se unirem em oração, se prostrarem diante do Senhor. O século 21, ele retrata o quê? Ele tem retratado muitas coisas a respeito do desentendimento, do desequilíbrio que existe dentro de casa, no relacionamento entre pais e filhos. Há um compositor brasileiro que fez uma música falando do abismo de gerações. Há um grande abismo que tem separado os pais, os filhos, o entendimento de um com o entendimento e a compreensão do outro. Mas eu penso que pela palavra de Deus, aquela mulher aproveitou aquela oportunidade para poder buscar a Jesus, e nós, pais, precisamos aproveitar a oportunidade também para nos unirmos em oração. Precisamos ter um senso de urgência, de clamor pelos nossos filhos. Irmãos, o mundo jaz no maligno, e é lá que você quer ver seu filho ir? É lá que você quer ver seu filho padecer? No maligno? Por isso, da necessidade de nós nos unirmos em clamor. Aqui em nossa igreja tem a oportunidade de poder estar reunindo mulheres para poder orar. As mulheres de oração, as Déboras, que muitas vezes se reúnem às quintas-feiras. Mas, irmãos, muitas vezes eu vejo aqui apenas 3, 4 mulheres, e eu penso, são apenas 3, 4 mães em nossa igreja. São apenas 3, 4 que se dispõem a estar aqui orando, independente de quem esteja à frente ou não, mas é a questão da intenção e da atitude. Porque muitas vezes nós damos a oportunidade de podermos estar aqui na igreja fazendo isso de maneira coletiva, porque na grande maioria das vezes não fazemos em casa. Aquela mulher aproveitou a oportunidade por causa do senso de urgência. E o interessante é que na história desta mulher, o clamor dela foi cheio de empatia. Observem comigo ali o versículo 22. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia? Tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Tem misericórdia de mim. Olha que coisa, a dor, o sofrimento da filha dela, era o sofrimento dela, era a dor dela. Por isso que o clamor dela tem empatia, porque ela tomou assim a dor, ela sofria como se fosse a sua própria filha, ela estava passando por aquele momento difícil como se fosse a própria filha, e ela diante do Senhor, tem misericórdia de mim, mas a dor não era dela, era da filha, mas estava nela. É uma mulher que se colocou aos pés do Senhor. O seu clamor era cheio de empatia. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente. Era o que ela desejava. Uma mãe aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Uma mãe aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. No texto que nós lemos, os irmãos puderam perceber que há algumas coisas interessantes. Primeiro, aquela mulher que sai clamando, gritando atrás de Jesus e dos seus discípulos, e Jesus que não lhe dirige nenhuma palavra. Uma das poucas vezes que a gente vê Jesus ficar calado, porque na grande maioria ele sempre tinha uma palavra,
uma resposta, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de correção. Ele sempre tinha. Mas nesse instante, diante daquela situação, daquele clamor desesperado, podemos dizer assim, de uma mãe aflita que buscava então a restauração da sua filha, Jesus fica calado. Parece que Jesus está desprezando, né? O versículo 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Para Jesus é como se ela não estivesse ali, nessa situação, nesse momento. Aquilo era tão incômodo que os discípulos de Jesus, eles ficaram preocupados. Eles olhavam e viam aquela mulher o tempo todo falando, e eles caminhando, e a mulher atrás falando. E aí então eles foram: Senhor, fala alguma coisa para ela. Senhor, dá uma palavra para ela. Senhor, fala alguma coisa para que ela possa ir embora e parar de nos perturbar. Aqui eu vejo duas coisas interessantes que a gente precisa pensar. Primeiro, a atitude de Jesus, aquela atitude do mestre, do Senhor, de ter ficado em silêncio. A gente acha que Jesus estava desprezando aquela mulher. O problema é que nós apenas temos a visão, e eu entendo que também era a visão dos discípulos, só daquele momento, do aqui e agora. Eles não viam lá na frente, quando Jesus estaria exaltando a vida daquela mulher, a sua fé, pela atitude dela. Eu percebo que aquele momento do silêncio de Jesus para aquela mulher, foi porque Jesus queria ensinar aos seus discípulos o que é realmente ter fé. E muitas vezes, meus queridos irmãos, quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor, nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós clamamos, nós fazemos jejum, nós fazemos campanha de oração, e parece que Deus não responde, parece que Deus não ouve, parece que Deus está em silêncio, que o céu se fechou, está tudo em silêncio, e nós não temos resposta do Senhor. O Senhor, cabe ao Senhor a resposta, e cabe a Ele também ficar em silêncio. Deus não tem obrigação de dar uma resposta a tudo que você pede, a tudo que você fala. Deus não tem obrigação. Muitas vezes nós queremos manipular Deus, nós queremos colocar Deus numa posição que Ele fique apenas ao nosso dispor, as minhas necessidades. Deus não é assim. Deus é Deus, e se Ele não quiser falar, Ele não vai falar, Ele não tem obrigação de te dar uma resposta. Jesus estava andando, e aquela mulher clamando, gritando, era um clamor sincero do seu coração, mas Ele estava em silêncio. E aquilo incomodou os discípulos, porque os discípulos não conseguiam compreender qual era a profundidade daquilo que Jesus queria passar para eles mais adiante. É óbvio, eles não conseguiam enxergar na frente, eles não tinham uma visão do futuro. Mas quando os discípulos então vão a Jesus e vão falar com Jesus, eu vejo aqui, muitas vezes, é aquela atitude de que nós temos, né? Toda vez que uma pessoa vem e ela se aproxima, ela vem à igreja e ela tem as suas dificuldades, ela se aproxima, a primeira coisa que a gente faz é o que? Não, vamos levá-la ali, ó. Vamos lá orar. Tá certo? Precisamos orar, mas muitas vezes precisamos agir. Aqueles discípulos, eles não tinham uma palavra para dar àquela mulher, nem que fosse uma palavra motivadora, tipo assim: continua, que Ele vai te ouvir. Ele demora um pouquinho, mas Ele vai te ouvir, continua. Não, eles não tiveram uma palavra. Simplesmente eles foram reclamar com Jesus: Senhor, essa mulher aqui. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente fica reclamando com Jesus das pessoas que muitas vezes Jesus manda para a igreja. Pessoas que chegam aqui com situações diversas na sua vida, e nós ficamos reclamando com Jesus. Eu entendo, e essa palavra para mim ela foi muito forte, especialmente essa semana, por entender que se Deus está mandando pessoas para cá, se Deus está enviando pessoas aqui, que elas precisam ser tocadas e curadas pelo Santo Espírito do Senhor, não por mim,
não pela diretoria dessa igreja, não pelo corpo diaconal dessa igreja, não pelos líderes dessa igreja, nem pelos professores de escola bíblica dessa igreja, mas pelo Espírito Santo do Senhor. E eu aprendi com essa lição dessa mulher, dessa situação dos discípulos de estar reclamando dela para Jesus, é que muitas vezes Deus tem enviado pessoas para que nós possamos estar orando por elas, para que nós possamos estar dando uma palavra positiva para a vida dessas pessoas, mas nós só estamos reclamando. E fulano que veio lá da outra igreja faz isso, faz aquilo outro. E fulano lá não sei, aquele fulano ali, aquele cara ali enrolado demais. Irmãos, se nós cremos no evangelho transformador, e isso serve para mim também, se nós cremos no evangelho transformador, eu creio no poder de um Espírito Santo que vai transformar. Aquele que rouba não vai roubar mais, aquele que mente não vai mentir mais, porque é o evangelho que transforma. A gente quer que as pessoas se purifiquem lá fora para depois vir aqui para dentro. A gente quer que as pessoas fiquem limpas, resolvidas lá fora e depois vêm aqui para dentro. Chega de problema. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, até porque não existem pessoas perfeitas. Se a gente tem o entendimento de que a igreja do Senhor ela é um hospital, você vai receber doente de tudo quanto é jeito. Pessoas com um caráter duvidoso, pessoas com uma índole ruim, mas que tudo, meus irmãos, em nome do Senhor, quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, quando nós somos uma igreja que ora, o Espírito Santo de Deus vai transformar. O Espírito Santo de Deus vai mudar a atitude daquela pessoa, o caráter e o coração dela, porque nós vamos entregar ao Senhor. Os discípulos tiveram aquela atitude: Senhor, manda aquela mulher, fala alguma coisa para ela calar a boca, resolve o nosso problema, ela está nos incomodando. Muitas vezes nós temos atitudes como os discípulos, e nós nos tornamos uma barreira que impede as pessoas de chegarem até Jesus. Quando Jesus resolve falar, voltando só para poder concluir a parte do silêncio de Jesus, né? É muito fácil crer quando nós estamos cercados dos milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Quando a gente está cheio de milagre e as coisas estão acontecendo, é fácil. Mas quando o céu está em silêncio, quando as coisas parecem que está indo de mal a pior, crer em Jesus fica difícil. Mas aquela mulher tomou uma atitude. E Jesus então, quando responde àquela mulher, parece que Jesus usa palavras que são desanimadoras. Não fui enviado senão à casa de Israel. Jesus coloca: olha só, eu só vou tratar com o pessoal lá de Israel, com o judeu. Você é cananeia, sírio-fenícia, não tem nada a ver com isso. Mas aquela mulher continuou insistindo: socorre-me. Em vez de desistir, em vez de ela se abalar com aquela palavra, ela entendeu que ela precisava buscar mais, e ela continuou. Depois que Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas de Israel, e aí eu me lembro quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, e eles estavam discutindo várias coisas, e ela falou sobre adoração. Jesus falou assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falando para uma samaritana. Aí Jesus responde para aquela mulher cananeia, falando assim: olha, eu só vim para aqueles que são da casa de Israel. O que a mulher fez? A Bíblia nos diz lá, versículo 25, ela correu, adorou-o de joelhos. Ela se prostrou diante do Senhor, e de joelhos ela disse: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Ela adorou ao Senhor, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ela adorou ao Senhor, independente da sua nacionalidade. Ela adorou ao Senhor e depois clamou: Senhor, ajuda-me. Aí Jesus olha para ela e diz: mas eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Que palavra dura, irmãos, que palavra dura.
Quem tem cachorro aqui em casa? Quem tem cachorrinho em casa? Irmãos, esse negócio aqui é verdade mesmo. Lá em casa a gente tem um cachorrinho, Jobim, o nome dele. E aí tem aquele negócio, a gente vai lanchar, a gente senta para lanchar ali e tal, e eu estou lanchando. Se eu não uso, a minha mulher sempre fala isso, né? Usa o pratinho para você deixar as migalhas caírem em cima do pratinho. Mas, né, preguiçoso, desajeitado, pega o pão, não vai nada de pratinho, vai lá. Aí eu fico cheio de migalha em cima de mim. Aí o que eu faço? Eu levanto, sacudo as migalhas, Jobim vem rapidinho e ele vai. Ele faz uma limpeza geral ali para mim. Não precisa nem varrer. Entendeu? Não precisa nem varrer. Ele come literalmente as migalhas que caíram ali. É uma característica do cachorro, né? Porque muitas vezes é engraçado que ele fica sentado na frente da gente só olhando para a gente comer. E nós estamos comendo. Aí eu estou olhando para ele está vendo eu comer. Aquele pão, queijinho, aí cai uma migalhinha aqui, ele fica olhando. Aí eu sei, ele fica aquele olhar de cachorro pidão, né? Aquele olhar de cachorro pidão. Fica olhando assim. Aí o que eu faço? Eu pego a vasilhinha, viro assim, ele vai lá e faz a limpa das migalhas. Eu acho que Jesus nunca teve cachorro, mas Jesus sabia, Jesus conhecia. E a expressão usada aqui era daqueles cachorros que ficavam nas ruas. Os cachorros que ficavam nas ruas, e muitas vezes, como acontece nas nossas cidades, aqueles cachorros que viravam também as latas de lixo para poder buscar algum tipo de... Naquela época não tinha lata, mas reviravam um lixo para poder buscar algum tipo de comida. Mas havia também aqueles cachorros que eram os cachorros que ficavam nas casas, só que eles não entravam em casa, como a gente tem costume hoje, ter o cachorro dentro de casa, os cachorros ficavam lá fora. Mas o que acontecia? Normalmente esse tempo de comida era feito num lugar muito especial, e ali ficavam algumas migalhas. E quando as pessoas saíam dali, os cachorros iam lá e faziam a limpa daquelas migalhas. Jesus usa uma expressão que é uma expressão até meio que de desprezo. Assim, pô, por que eu vou dar o pão? Para que eu vou dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos? Algumas interpretações dizem: Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, olha que mulher, que mãe. A motivação da cura, do restabelecimento da sua filha, faz aquela mulher pegar as palavras de Jesus, transformar aquelas palavras numa atitude otimista, dizendo: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus, então, podemos dizer assim, não tinha outra palavra a dar para aquela mulher, quando disse: mulher, grande é a sua fé. Talvez Jesus tenha usado aquela experiência para poder despertar nela, ou fazer aparecer, transcender nela a fé que ela tinha, para que os discípulos pudessem aprender. Jesus elogia a fé daquela mãe, a mãe que não desiste dos seus filhos, a mãe que crê na promessa, porque ela entende que os filhos são promessas do Senhor. A fé daquela mulher era morta para a dúvida, era surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. Foi assim que eu resumi a fé daquela mulher. Aquela fé era morta para a dúvida. Ela não tinha dúvida que Jesus Cristo daria salvação para sua filha. Era surda para o desencorajamento. Primeiro o cara fala que veio para o povo de Israel, depois chama ela de cachorrinho, mas aquelas palavras não desanimaram. Era cega para as impossibilidades. Para ela não tinha outro jeito a não ser em Jesus. Por isso ela queria ver o seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé.
George Miller disse que a fé não é saber o que Deus pode, é saber o que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Terminando a minha palavra, Agostinho disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada, encontrou a sua filha liberta, porque ela perseverou, porque ela humilhou, porque ela adorou, porque ela orou e porque ela prevaleceu na fé em Cristo Jesus. Muitas são as mulheres que nós encontramos na Bíblia com vários exemplos. Escolhi falar dessa mulher cananeia nessa manhã, nesse domingo, dia das mães, para poder ressaltar que existem mães que são mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que não entregam os pontos, mas existem mães que ainda precisam ser despertadas para isso, precisam ser lembradas disso, precisam ser motivadas para isso. Por isso, mãe, não desista de orar pelos seus filhos, desde quando ele é pequenininho, desde quando ele está no ventre. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de crer que um milagre de Deus pode fazer de seu filho ou seus filhos uma bênção. Uma bênção. Não aceite passivamente a decretação de derrota dentro da sua casa. Não tem jeito, é assim mesmo, isto está um caos. Irmãos, irmãs, mães, Jesus Cristo muda o caos, Ele tira o caos. Por isso, não aceite passivamente isso. Lute pelos seus filhos, ore por eles. Não descanse até ver os seus filhos nas mãos do Senhor. Talvez exista aqui em nossa igreja mães que têm os filhos que não estão mais aqui, não estão acompanhando, estão perdidos, estão fora deste convívio do que é a igreja. Talvez muitos filhos tiveram decepções dentro da igreja, de coisas, de comportamentos e atitudes que nós, pais, deveríamos ter tido e não tivemos. Talvez muitos filhos que não estão na igreja, e eu penso muito nisso, seriamente sobre isso, tiveram grandes decepções com pastores, com líderes que estiveram na igreja, e que em vez de estarem debaixo da potente mão do Deus Altíssimo para ensinar, conduzir a igreja nos caminhos do Senhor, muitos foram egoístas, muitos eram manipuladores, muitos eram enganadores, e muitos dos nossos filhos saíram das igrejas por causa dessas pessoas. Talvez, se você, mãe, está enfrentando essa dificuldade, eu quero primeiramente, em nome de Jesus, pedir perdão a Deus, mas eu quero pedir perdão a você, porque talvez alguns dos nossos líderes tenham sido motivo da saída do seu filho da igreja. Mas ore por eles, derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Nós podemos trazer nossos filhos ao Senhor pela oração. Lembre-se, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, mãe, quando você ora, quando você se coloca de joelhos diante dos pés do Senhor, você vai ver o milagre de Jesus na vida dos seus filhos. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, uma mãe que se colocou aos pés do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, minha querida irmã,
minha querida mãe, que você possa estar se colocando aos pés do Senhor, para que o milagre de Jesus aconteça na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Quem sabe seja ele o motivo da sua oração. Mas creia, busque ao Senhor, mesmo se tudo estiver em silêncio, continue buscando ao Senhor, crendo, porque a vitória Ele vai dar a todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.